Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos em um intenso estudo sobre os achados arqueológicos da antiga cidade de Ugarit, achados arqueológicos estes importantíssimos para a nossa compreensão real da literatura do Antigo Testamento. Sem Ugarit, sem os achados arqueológicos de Ugarit, é impossível ter uma compreensão clara das tradições, da cultura, da literatura, da mitologia do Antigo Testamento. Já falamos aqui das descobertas, já falamos aqui anteriormente do contexto histórico, já falamos aqui da datação dos achados arqueológicos, já falamos um pouco da história de Ugarit. E agora nós falaremos sobre a vida na antiga Ugarit. Falaremos um pouco da sociedade, da cultura na cidade de Ugarit. Estamos lendo o artigo científico publicado A Cidade de Ugarit, Contribuições para o Resultado da Religião do Antigo Israel. O artigo científico de Rogério Lima de Moura. Rogério Lima de Moura é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou lendo este excelente artigo e fazendo comentários. Durante o vídeo, a leitura, também irá aparecer para você literaturas que falam sobre o Ugarit, literaturas estas que eu já trabalhei no canal Verdades Ocultas da Bíblia, produzindo conteúdos e estudos por lá. Estou trazendo aqui para vocês também essas referências bibliográficas no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vida na antiga Ugarit. A cultura ugarítica foi complexa. A cidade foi ao mesmo tempo um porto comercial do Mediterrâneo, uma cidade-estado do oeste semítico vassalo dos hititas e uma população do noroeste semítico do mundo de língua cuneiforme. Qualquer análise que fizermos, seja estudarmos nomes pessoais, linguagem, religião ou a cultura material, Ugarit vai aparecer como uma eclética mistura das culturas cananeias, sírias, egípcias, mediterrânea e mesopotâmica. Ugarit prosperou ao se tornar um lugar de encontro dos povos do antigo Oriente Próximo. Referência KTU 1:47, 35 ao 43. Uma das coisas que eu até destaquei em um conteúdo que eu estava produzindo no canal Verdades Ocultas da Bíblia, do livro Deus no Antigo Testamento, é que nós vemos o sincretismo de divindades cananeias ugaríticas citadas em textos ugaríticos, sincretismos destas divindades com divindades egípcias. E nós temos achados arqueológicos disso até nas minas da Península do Sinai. Para quem não estudou ainda sobre esse tema, naquela região ali conhecida como Península do Sinai, no passado, haviam muitas atividades de mineração ali. E em algumas paredes e pedras naquela região encontraram-se gravadas o sincretismo de nomes de divindades egípcias associadas a divindades cananeias. Inclusive é um vídeo muito interessante porque eu falo do sincretismo entre o deus El, da cultura cananeia, e o deus Ptah, do Egito. Inscrições que fazem sincretismos destas e outras divindades. Também vemos este sincretismo com a divindade Baal, que recebe o título Adu ou Haddad, que na verdade Haddad ou Adu era o deus vinculado ao clima entre os acádios. E aí nós temos esse epíteto Baal Haddad ou Baal Adu. Nós encontramos esse sincretismo também realizado em inscrições. Baal também é o deus do clima cananeu, o deus do clima, o deus da tempestade, dos raios, dos trovões, na cultura cananeia, na cultura ugarítica. Basta lermos
os textos relacionados ao ciclo de Baal, onde Baal é até chamado de aquele que cavalga as nuvens ou o cavaleiro das nuvens. É um título de Baal nos textos ugaríticos no próprio ciclo de Baal. A economia de Ugarit foi dominada pelo mar ao lado do comércio de importação e exportação. A cidade desenvolveu indústrias que foram formadas devido à sua localização em região marítima, assim como tintura de tecidos manufaturados e construções de navios. Também desenvolveu indústrias de artesanato relacionados com o seu comércio de materiais brutos e utensílios de cobre. A fertilidade das regiões altas da cidade foram também exploradas para desenvolver o comércio de grãos e óleo. No período do século XV ao século XIV, um certo desequilíbrio e conflitos de interesses ocorreu entre os maiores poderes da região, ou seja, Egito, Hititas, Mitanni, Babilônia e Assíria. Devido à sua boa localização, Ugarit serviu como um estado neutro entre essas grandes potências e seus interesses comerciais. O crescimento de Ugarit nessa conjuntura reflete uma esperta manipulação da localização geográfica da cidade para obter vantagens econômicas. O cabeça do estado de Ugarit foi o rei, e ele era legitimado por divindades. O relacionamento especial que o rei tinha com os deuses, particularmente com El, é visto no épico de Quirete. O rei foi principalmente representante na religião ugarítica, podendo fazer sacrifícios no templo. KTU 1:119. É interessante que o épico de Quirete é uma literatura que ela tem diversos paralelos com outras literaturas bíblicas. E o que chama muito a atenção é justamente esse relacionamento de Quirete, ou Quirta também, tem também essa tradução do nome Quirete, Quirta, o relacionamento dele com El. Essa legitimação da monarquia, ou a legitimação do rei pelas divindades, ou pelo panteão de divindades, é a mesma coisa que nós vemos no Antigo Testamento. Literalmente a mesma coisa. O profeta é legitimado pelo rei. Inclusive, na literatura ugarítica também tem a história de Balaão. Só que aí Balaão é um profeta de fato, né? Não é um profeta maldito. Apesar de que ele foi amaldiçoado pelos deuses. Mas não por ser um falso profeta, mas porque Balaão revelava o que acontecia na corte de El. E aí os deuses não ficavam felizes. Ou seja, os deuses, eles não tinham controle sobre as visões de Balaão. Isso é muito curioso. Então Balaão, ele é punido porque ele revela o intento dos deuses para a população de uma determinada região cananeia, e não era para avisar, e ele acaba sendo punido. Então nós vemos que Moisés é legitimado por Iavé, Josué é legitimado por Iavé, Davi é legitimado por Iavé, Salomão é legitimado por Iavé e também deslegitimado por esta divindade. Mas isto já era a cultura do local. Isso não é exclusividade da literatura bíblica, que é uma literatura que ela, de acordo com as melhores hipóteses e teses que temos no momento, inclusive de Thomas Homer e Israel Finkelstein, que escreveram até um livro em conjunto, As Origens da Torá. As melhores hipóteses e teses que temos no momento é que o desenvolvimento da literatura da Bíblia hebraica começa a partir do século VII, antes de Cristo, antes da Era Comum. Logo que nós percebemos claramente, atestadamente, os textos ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. Isso não é nem ponto de discussão na academia, não há discussão sobre isso, não tem o que se falar. Os textos ugaríticos são mais antigos. Então nós vemos como que a verdade é que a Bíblia, ela toma diversos empréstimos inspirativos, diversos empréstimos de fraseologias, diversos empréstimos de escritos para formar a sua literatura, né? Toma ali, principalmente da literatura ugarítica, a gente vê isso claramente. E o que é mais interessante ainda é que até esse modelo de operação é tomado também de Ugarit. O rei é legitimado por El, assim como a Bíblia inteira, todos os profetas têm que ser legitimados, e se forem deslegitimados também é pela
divindade. O rei foi o principal representante da religião ugarítica, podendo fazer sacrifício no templo. Lemos, ele também tem obrigações e responsabilidades em defender o pobre, a viúva, o órfão e os abatidos. KTU 1, 17, 6 a 8. Então, eu estou dando a referência. Qualquer um pode abrir os textos ugaríticos e ler isso. Então, isso que você vê lá, que essa obrigação do rei, essa era toda a obrigação de todos os reis de Canaã, todos os reis cananeus. Então, não é Yahvé que é bonzinho, não, isso aí já estava lá. Membros da família do rei exercia controle nas instituições seculares e religiosas, particularmente nos sumo sacerdotes. A mesma coisa, não vemos nada diferente. A vida familiar em Ugarit foi patriarcal, no qual homens podiam ter mais de uma esposa. As esposas não tinham status iguais. A primeira esposa tinha o título de grande mulher. Da mesma forma, os filhos não tinham status igualitários, sendo chamados de servo, filho ou jovem guerreiro. Filhas eram classificadas como servas ou irmã mais velha. Essas designações refletem o estado social de livres ou escravos do menino e da menina, herdado por herança. Os títulos jovem guerreiro e irmã mais velha são títulos grandiosos para um filho ou uma filha. Você não vê os mesmos paralelos na literatura bíblica? A questão de Isaac, o filho mais velho, tantos e tantos outros. O menosprezo do filho mais jovem, no caso lá com Davi, né, no ciclo de Davi na Bíblia hebraica, e por aí vai. Em Ugarit, da mesma forma que em Israel, foi possível conferir o direito de primogenitura para uma jovem criança. Tá aí, KTU 1, 15, 3, 16. Então isso já tinha em Canaã e foi parar na Bíblia também, porque era a cultura do local. Então esse negócio de que a Bíblia é exclusivista e Yahvé é bonzinho, é exclusivista, não é verdade. Eram coisas que já eram da cultura local. Mulheres, especialmente da família real, poderiam ser colocadas em posições de proeminência, como vemos nas correspondências das rainhas de Ugarit. Temos as correspondências das rainhas de Ugarit. KTU 2.11, 2.12, 2.13, 2.16 e 2.30. Então, a construção social ou socioliterária da Bíblia não é exclusiva da própria Bíblia, não é uma invenção da própria Bíblia. Até as convenções sociais que são dirigidas por Yud-Heh Vav-Heh, pelo tetragrama, na verdade já eram convenções estabelecidas em grande parte pelas próprias divindades cananeias, entre aspas, né? Divindades entre aspas, né? Pelas literaturas que eram produzidas ali na região Sírio-Palestina. Já mostrei isso também lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, em diversos vídeos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.